Então, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma sessão do nosso ciclo, O Esplendor Caótico do Mundo, que tem sido uma plataforma, um fórum de reflexão partilhada sobre as grandes questões da atualidade a nível internacional. Já debatemos, começámos por debater a Ucrânia, a questão da Ucrânia, por razões óbvias. Depois fomos até ao Brasil, ao Irão, voltámos à Ucrânia. Como todos sabem, se tem mantido em cima da mesa. E hoje viajamos até Cabo Delgado, que tem sido também um assunto recorrente já há alguns anos, norte de Moçambique. Volta e meia, esse tema é falado em Portugal, não tanto como deveria, mas enfim, também para isso estamos aqui para realçar a importância deste assunto no espaço de língua portuguesa, no espaço da lusofonia. Temos connosco o Delmar Maia Gonçalves, que é presidente do Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora, e teremos também connosco, a todo momento, o Manuel de Araújo, que é presidente do Conselho Autárquico de Climane, do norte de Moçambique. Este ciclo de debates é coordenado por mim próprio, pela Ana Sofia Lopes, aqui presente, pela Paula Policarpo, que também se juntará a nós, e é patrocinado institucionalmente pelo Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, da PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, Casa da Cidadania, bem como pela Dária Acordar, uma associação que faz parte da PASC. E, portanto, vamos iniciar este debate e eu passo a palavra à Ana, que fará a primeira pergunta. Obrigada, Renato. Obrigada, Delmar, pela sua presença. É ótimo estar consigo. Como estávamos a dizer antes, realmente estamos agora a receber muito poucas notícias sobre Cabo Delgado e com muita pena nossa, porque gostaríamos de saber muito mais do que está a passar e para isso, para esta, por exemplo, para esta entrevista, eu tive que ir ver e ler, ir atrás, porque realmente ultimamente não tem aparecido muita informação. E isso realmente não traz grande benefício, porque nós temos que receber, era o que eu estava a dizer ao Renato, um pouco notícias do mundo, no geral, não é? E a guerra da Ucrânia não pode ocupar agora todo o espaço televisivo. Mas, se bem que é importantíssimo, como é óbvio, mas todas as guerras e todos os países em conflito, todos os países, todos os Estados que estão mal, deveriam ser abordados com uma lógica coerente e com uma graduação coerente também, porque Moçambique merece, principalmente para nós portugueses, não é? Queria lhe perguntar então, sobre Cabo Delgado, temos aqui eu pelo menos tenho muitas dúvidas, com certeza que o Renato terá muito menos do que eu, porque é mais sábio nesta parte, não é? Da CPLP. Mas diga-me uma coisa, Delmar. Primeira pergunta que é o início de tudo. Qual é afinal as causas da guerra em Cabo Delgado? Será uma revolta contra o governo? É o terrorismo islâmico que se está a impor desde há muito, já desde há cerca de 20 anos, salvo erro, ou serão os interesses nas riquezas naturais do país? Ou, neste caso, da região em si? Uhum. Olha, tem havido muita gente importante no panorama político, cultural e académico de Moçambique que tem dito, e eu nesse aspecto até subscrevo em parte a visão que tem da situação em Cabo Delgado, que dizem que há um interesse não declarado nos recursos naturais de Cabo Delgado. Há um interesse não declarado. E isto tanto a nível externo como a nível interno. Portanto, a nível interno, há vários grupos que gostariam de tirar dividendos enfim, dos recursos que foram sendo descobertos em Cabo Delgado, e no exterior também, enfim, precisariam, antes de Moçambique começar a explorar, fosse o que fosse,
pedir, digamos, autorização, negociar dividendos, negociar as percentagens com que deve ficar, as percentagens com que os outros devem ficar. É só para dar uma vista geral daquilo que vai sendo feito em Cabo Delgado em termos de investimentos e descoberta de recursos. Veja, Cabo Delgado tem gás natural, petróleo, mármore, ouro, rubis, madeiras, grafite. Repare bem, segundo há uma empresa australiana, a Triton O gás Minerals. já é liquefeito, não é? O gás já é Sim, liquefado. sim, exatamente. Anunciou uma empresa australiana que havia encontrado o maior depósito de grafite do mundo em Cabo Delgado. Do mundo, grafite. Entretanto, Moçambique tornar-se-ia no terceiro maior exportador de gás do mundo, depois do Catar e da Austrália. Em 2022 já seria o terceiro maior exportador. Portanto, isto sem pedir licença a ninguém, e obviamente também deixou muita gente zangada com isto, não é? Também deixou muita gente zangada. E portanto, neste momento são conhecidas 40% das reservas, 40%, quer dizer que ainda há mais. E, portanto, isto leva-me a pensar que realmente não podem ser só questões internas, porque, repare, eu acredito, por exemplo, que desde a independência o Estado moçambicano falhou em não ter investido nas províncias, enfim, onde outrora até tinha havido um investimento relativo do sistema colonial, que depois parou, e a partir daí, portanto, só existe Maputo. A província de Cabo Delgado estava esquecida, a província da Zambésia estava esquecida, a província de Nampula estava esquecida, a província de Sofala estava esquecida. Portanto, muito jovem, população muito jovem em Moçambique, não é? De norte a sul, população muito jovem, desempregada, enfim, sem investimentos, não há emprego, e obviamente facilmente estão disponíveis para se juntarem a grupos que conseguem, enfim, conseguem ter uma vida aparentemente normal, comendo e alimentando-se bem, mesmo que seja a saque, não é? Mesmo que seja a saque. Portanto, muitos jovens alinharam com estes terroristas porque não tinham outra coisa para fazer. Eu lembro perfeitamente que até no tempo da Guerra Civil, muitos jovens moçambicanos se juntaram à RENAM, nem todos tinham, enfim, consciência política, juntaram-se porque estavam desempregados, não estavam a fazer nada e achavam que realmente pegarem armas, com a arma na mão, conseguiam tudo. Infelizmente, enfim, os terroristas que atuam em Cabo Delgado, há muitos estrangeiros, é certo, da Somália e da Tanzânia, além de moçambicanos, mas os moçambicanos que engrossaram este movimento são essencialmente jovens descontentes com a situação a nível social, não é? Não têm emprego, não têm uma vida, digamos, normal. Repare bem, o presidente Niusi ofereceu proteção aos jovens que abandonarem os grupos terroristas. Mas isto é muito pouco para... Quer dizer, só dizer que oferece proteção não chega. Proteção a que nível? Não se sabe bem que tipo de proteção é que ele está a prometer aos jovens. Não é? Mas tu Isto... falaste, Elmar, de ingerências externas. Sim, sim. Quais são os países que, de uma forma assumida ou nem tanto, não é? As coisas não se fazem assumidamente. Quais são os países que, enfim, que por razões materiais e ou religiosas, se é que existem neste caso,
estão a promover essa ingerência interna? Olha, eu acho que todos os países que têm interesse na área do petróleo, do gás, de alguma forma, direta ou indiretamente, devem ter algo a ver com o assunto, eu acho. Porque Moçambique, de facto, Gás, sabe, é como aqueles jovens que às vezes vêm com qualquer coisa nas mãos e entusiasmam-se, mas não conhecem as regras do jogo, não é? claro, E acho que Moçambique é como se fosse uma criança que ingênua que de repente se vê assim com aquele poder todo e não sabe realmente como agir com ele. Não é? Eu acho que perante gente tão poderosa, países tão poderosos economicamente, Moçambique ainda quer chegar lá e não pode fazer isso sem conhecer bem as regras do jogo. Eu acho que, infelizmente, não se trata só de Moçambique, mas de todos os países africanos que queiram realmente desenvolver a sério, não é? Terão de olhar para o resto do mundo e conhecer bem as regras do jogo, aceitá-las, fazer cedências, que é isso que às vezes, com alguma ingenuidade, as pessoas hoje em dia, bem, às vezes, quando se é demasiado ingênuo, eh, a gente pensa que basta ter e consegue e avança, mas há um sistema já montado a nível internacional. Temos vários países que até alguns deles até são considerados aliados e não são, nestas coisas não são, eles querem também alguma coisa, não é? Portanto, a China quando perdoa uma dívida não é gratuito, de forma gratuita, não é? A Rússia, quando perdoa qualquer dívida, não China é gratuitamente. Quer tem dizer, lá, há sempre uma contrapartida sim, que eles exigem, há qualquer coisa que eles pedem em troca. Sim, e a África do E, Sul também tem dado apoio, igual, obviamente. exatamente, E, exatamente. obviamente é de uma forma também interessada, não é? Obviamente. Repare bem, até o Ruanda, que mandou para Cabo Delgado soldados, o Ruanda, ainda hoje há moçambicanos que questionam, mas em troca de quê é que eles deixam que soldados ruandeses cheguem a Cabo Delgado para morrer, quer dizer, porque muitos deles morreram, eles não foram lá e mataram os terroristas e voltaram para o Ruanda felizes e contentes. Não, também alguns morreram. Então, qual vai ser a contrapartida do Estado moçambicano ao Ruanda? Uhum. E isso acontece com vários países que têm apoiado Moçambique, não é? Quer dizer, em troca, Moçambique com certeza vai ficar a dever alguma coisa, vai ter de pagar de alguma forma, enfim, Eu, esse eu Marco, apoio. queria. peço desculpa, Sim. Renato, Delmar, neste momento quais são os países que estão a ajudar a nível de, mais em relação à guerra? São os Estados Unidos Oh, e, e sim, sim, Portugal em algumas situações, não é? Mas o que sim, é que sim, eles sim. Não, são eles, os Estados sobretudo, Unidos? têm dado treino, é mais treino militar, não é? O treino militar, a própria SADC tem alguns soldados, o Ruanda também teve durante algum tempo, bem, há pouco tempo eu soube que saíram, não sei se entretanto ficou algum contingente ainda. Hum, Eh, a União Europeia também tem ajudado, mas é sobretudo na formação, portanto. Formação como? É formação, há soldados no campo a lutarem ao lado dos moçambicanos, não é? Mas sabe que é engraçado, há pouco tempo surgiu, portanto, o senhor libanês, o empresário, de nome Jean Bostani, que está envolvido nas dívidas ocultas, não é? E na altura em que surgiu esta questão das dívidas ocultas, foi formada uma empresa, a Hum, Proíndicos, em 2013, que com os serviços secretos de Moçambique, o Ministério do Interior, eh,
formaram a Privinvest, foi selecionada, portanto, a Privinvest foi selecionada para construir para Moçambique a sua empresa de segurança nacional. E esta empresa de segurança nacional, segundo o Jean Bostani, forneceu a Moçambique um centro de comando e controle, 3 drones de vigilância, 16 radares costeiros, 6 embarcações de patrulha offshore, 9 interceptores rápidos, 24 embarcações de pesca, 2 estaleiros, direitos de propriedade intelectual, enfim, centros de treinamento, uma embarcação de manutenção e apoio logístico. Segundo ele, estes equipamentos foram alocados à Marinha de Guerra, ao Exército, à Força Aérea e a alguns ramos da polícia. Acontece que nenhum destes meios, portanto, que ele diz estarem ao dispor enfim, das Forças Armadas, ao fim e ao cabo, não estão a funcionar. Portanto, se temos soldados do Ruanda, temos o treino de soldados moçambicanos por vários países e várias, a SADC, etc., mas não se fala de facto de qual foi o destino desse material que supostamente Moçambique se endividou tanto para tê-lo, não é? É um pouco estranho, e daí também, quer dizer, acho que realmente fazia sentido, pelos vistos, fazia sentido Moçambique fazer o investimento que fez e endividar-se para defender a soberania, mas por outro lado é estranho que, tendo-se endividado, não existe esse material disponibilizado. Neste momento ia ser usado contra os terroristas, não é? Não deixa de ser também estranho. Eu gostava, Delmar, Sim. de... há aqui duas questões, uma delas voltaremos mais adiante, que para mim é uma questão muito importante, que tem a ver com o próprio futuro de Moçambique. Enfim, todos os países, obviamente, que são reféns para o bem e para o mal da sua geografia. Moçambique é também o caso, é um país muito grande, muito extenso, mas muito estruturado entre um norte e um sul. Sim. E isso historicamente e politicamente, enfim, reflete-se na vivência de Moçambique, não é? A capital, e eventualmente depois será uma pergunta até a discutir, não é? Isso em alguns países, até que as coisas não são irrelevantes. Por exemplo, o Brasil, quando quis promover uma maior coesão territorial, criou uma nova capital, precisamente mais Exatamente. no centro do país e no interior do país. Sim. Isso, obviamente, promove a coesão territorial. Como sabemos, a capital de Moçambique é Maputo, no extremo sul, e naturalmente que o extremo norte, enfim, fica muito distante da capital, do poder, com todas as consequências que daí advêm. Mas falaremos sobre isso ao longo da nossa conversa. Eu antes, até porque estamos a falar agora sobre a questão do apoio militar a Moçambique, esta questão de Cabo Delgado. Tu já falaste sobre as entidades, o CADC, que estão a ajudar alguns países, o Ruanda, a África do Sul. Como tu sabes, em Portugal, nomeadamente o MIL, lançou o repto para que a própria CPLP se envolvesse diretamente nesta questão, porque, enfim, todos nós temos consciência que, por exemplo, se existissem tropas portuguesas com a bandeira portuguesa, isso poderia levantar alguns fantasmas que nenhum de nós quer recuperar. Mas uma bandeira da CPLP, que é uma bandeira neutra, até porque Moçambique faz parte da CPLP, qual é a tua percepção, se é que este assunto é discutido na opinião pública moçambicana, sobre um eventual, que aliás também não se antevê, porque a CPLP também está muito constrangida por razões político-diplomáticas, mas qual seria a reação dos moçambicanos ao envolvimento direto da CPLP, ou seja, estariam lá militares portugueses, brasileiros, angolanos, mas sob a bandeira da CPLP. Achas que isso, para os moçambicanos, não fala a nível da CPLP,
para os moçambicanos seria viável, seria aceitável, não seria fonte de melindre, de resistência? Renato, do meu ponto de vista e olhando para. Já escutei tanta gente, a questão é a expectativa tão baixa que os moçambicanos têm em relação à CPLP. A questão é essa. É que se a CPLP realmente quisesse apoiar Moçambique militarmente, isto é, até já houve exercícios conjuntos de Moçambique com Portugal, Moçambique com Angola, já houve, e no entanto, porque Moçambique, Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe, Cabo Verde, já tiveram, antes da CPLP ter nascido, formavam uma cimeira que se chamava Cimeira dos Cinco. E nessa cimeira eles já decidiam fazer muita coisa em conjunto. E justamente o ponto comum que os unia era a língua portuguesa e era o colonizador, portanto, Portugal, não é? Que foi o colonizador comum, digamos, de todos eles, e portanto, eles trabalhavam em conjunto. Depois havia questões partidárias, etc. Mas isso, entretanto, evoluiu e Portugal conseguiu, enfim, juntar-se ao Brasil e conseguiram formar a CPLP, e havia uma grande expectativa sobre a ação da CPLP nos nossos países e, e os benefícios que trariam para as sociedades civis, não é? E realmente há uma desilusão muito grande em relação àquilo que se esperava, não é? Nós esperávamos muito da CPLP e os anos foram passando e fomos perdendo expectativas em relação à CPLP. De modo que se agora a CPLP decidisse ajudar Moçambique, acho que qualquer moçambicano apoiaria essa ação. Ficaria satisfeito de saber que finalmente a CPLP fez algo por nós, quer dizer, esta comunidade existe, afinal. Porque é isso que as pessoas sentem. Porque elas sentem que a CPLP é uma instituição multinacional que envolve os Estados, mas que beneficia apenas os políticos e os empresários, nada mais. Portanto, aqui era a oportunidade de mostrarem que realmente podem ajudar os povos da CPLP. Portanto, eu acho e acredito firmemente que seria acolhido com muito entusiasmo o envolvimento da CPLP em Moçambique, sem qualquer problema, mesmo com a bandeira de Portugal lá no meio, porque a CPLP é um conjunto de países soberanos, amigos que se juntaram, enfim, têm um denominador comum, falam todos a língua portuguesa, alguns têm a língua portuguesa como língua oficial e alguns como língua realmente de raiz. Portanto, logo, eu acho que nenhum moçambicano seria contra a presença de forças multinacionais da CPLP em território moçambicano, a lutarem com os moçambicanos contra o terrorismo. Não seria nada mau. Elmar, e qual tem sido a posição da África do Sul? A África do Sul, no início, até reagiu um pouco mal, que eu lembro-me perfeitamente, pelo facto de o Ruanda ter aparecido no cenário, que eles não estavam a contar. Portanto, contava-se muito com a SADC, e a África do Sul, claro, criou protagonismo é a grande potência, digamos, da África Austral, e, e, e pronto, e neste momento eles estão envolvidos finalmente, mas não gostaram muito, e que eu saiba, não gostaram muito do protagonismo que entretanto ganhou o Ruanda em Moçambique, não é? Com a intervenção das forças militares do Ruanda em Moçambique. No entanto, enfim, eles já lá estão e parece que voltou tudo à normalidade, não é? Mas mesmo assim acredito que nos últimos anos
as relações entre Moçambique e a África do Sul não têm sido as melhores, não têm sido as melhores. E talvez por isso é que o Ruanda aparece nesse cenário. Ok. É. E porquê a África do Sul? Porquê que as relações com a África do Sul não têm sido... Olha, porque a África do Sul também tem tido problemas a nível social, não é? Tem-se degradado, enfim, a situação económica, alguma pobreza que, enfim, que provavelmente nem no tempo do apartheid, nem pós-apartheid ainda existia, agora parece que a coisa cresceu no sentido negativo, a criminalidade aumentou, e os sul-africanos, a xenofobia contra os moçambicanos também cresceu muito, porque enquanto, que eu me lembro muito bem disto, que após o fim do apartheid, havia muita arma a sair da África do Sul para Moçambique, portanto a criminalidade na altura cresceu em Moçambique, em Maputo sobretudo. Entretanto, a coisa inverteu-se, quer dizer, agora há armas, há droga. Os sul-africanos, pelo menos, queixam-se. Eu não vi, mas os sul-africanos acusam Moçambique de ser um corredor para a entrada quer de armas, quer de droga na África do Sul. Portanto, a criminalidade disparou e os sul-africanos culpam os moçambicanos de terem contribuído para o aumento da criminalidade na África do Sul. Portanto, há mesmo, eles têm confiscado caminhões, supostamente vindos de Moçambique, com droga, e às vezes armas também. E pronto, tem havido muitos problemas com moçambicanos na África do Sul, queimam carros vindos de Moçambique, já mataram muitos moçambicanos, coitados, que vão para lá enfim, para melhorar a vida deles, trabalharem nas minas, Sim, trabalharem... recentemente passaram imagens em Portugal Sim. sobre, enfim, sobre essa violência exercida, que tem sido exercida sobre Uma violência extrema mesmo. imigrantes moçambicanos na Sim, África do sim, sim. Sul, e uma violência extrema, como disseste e Sim, bem. sim, sim, sim. Mas vamos centrar na questão de Cabo Delgado, Delmar. Como é que tu vês a resolução desta questão? Obviamente nós sabemos que as questões, enfim, as soluções militares nunca são solução plena para nada. Tem que haver sempre depois uma dimensão política, social, económica. Mas vamos subdividir a questão. Sim. Militarmente, como é que as coisas estão? As coisas estão mais estabilizadas? Estão em vias de resolução plena? Qual é a tua percepção sobre a questão de Cabo Delgado? Não, a percepção é que, enfim, há uma certa estabilização, porque esteve mesmo muito mal, não é? A partir do momento em que entraram em cena os soldados do Ruanda, eu penso que aquela força que os terroristas tinham ganho, enfim, de poder, que tinham do medo, o terror que eles causavam, só de se ouvir falar que eles passaram por uma povoação, as cidades vizinhas todas ficavam, e vilas ficavam em pânico, fugiam e ficava tudo... E neste momento eu acho que bom, ainda há ataques pontuais, não é? Que não há estabilidade completa, não é? Mas creio que a situação estabilizou e, para mim, o governo de Moçambique deve fazer agora um esforço de enfim, mobilizar toda a sociedade para ajudar, sobretudo a empregar a maioria dos jovens que estavam sem emprego, investimento naquela área onde ainda a área de conflito talvez não seja viável até ser completamente liquidado, digamos, o último terrorista, porque eu acho que esta questão de negociar está posta de lado. Sinceramente, há esta abertura do presidente que no fundo está a dizer assim:
eu vou fazer uma amnistia para todos que se entregarem, que aparecerem, vou protegê-los, não vou prender, não vou mandar fuzilar, não vou, pronto. Mas isso só não chega. Eu acho que precisam realmente de ter uma garantia de que vão ter um ganha-pão, porque é esse o problema, não é? Porque durante estes anos todos, eh, a partir do momento em que Moçambique se decide pelo sistema multipartidário, modelo económico ocidental, capitalismo, agora é mais um capitalismo selvagem, mas isto é outra história. Os empresários moçambicanos tinham ao seu serviço autênticos escravos. Aqueles jovens que trabalhavam nas minas, que são minas, já minas privadas, não é? Porque havia várias minas em Cabo Delgado, os jovens ganhavam uma pechincha pelo trabalho de sol a sol. E era autêntico trabalho escravo. Enfim, eu vi imagens de outros países da Ásia onde isso acontece e realmente estava-me a lembrar que em Moçambique isso aconteceu. E alguns deles eram mortos quando eram apanhados com um rubi escondido no bolso ou na boca, escondido na boca. Quer dizer, porque realmente recebiam pouco. E eles estavam a tentar safar-se de outra forma, que era depois irem vender noutro sítio qualquer onde pagassem muito mais do que aquilo que eles ganham, não é? E isto realmente tem que acabar. Eu acho que também há que dar alguma dignidade à população de Cabo Delgado, e isso eu creio que o presidente Yus sabe, e sabe perfeitamente que não basta dizer vamos oferecer Até porque proteção. ele nasceu lá, não é? Nasceu lá. Exatamente, ele é de Cabo Delgado e ele sabe muito bem que realmente foi uma província esquecida também. Dar proteção aos jovens que abandonam grupos terroristas, só dizer isto e fazer isto também não chega, não é? Aliás, ainda hoje estamos com problemas em relação à Renamo, justamente porque não há enquadramento daqueles antigos guerrilheiros que não sabiam outra coisa senão disparar uma arma, não é? Quer dizer, eles cresceram a matar e a disparar e a defender-se para não morrer, e de repente diz, olha, dás uma arma, agora vais para ali cultivar, mas vai viver de capinar e criar uma machamba que é o que diz produzir batata, milho por ele próprio e vai sobreviver daquilo. É um pouco estranho, não é? Tem que haver outro tipo de respostas. Também, então, para os jovens, muito mais, não é? Quer dizer, ali já havia veteranos e ainda não está resolvida essa questão da Renamo, que é enquadrar aqueles guerrilheiros desmobilizados para não estarem sem fazer nenhum no sítio, acantonados, enfim, à espera de quê? De um milagre que aconteça. Eles têm que ter alguma forma de vida, quer dizer. Mas isso passa pela reconfiguração política, Sim, administrativa sim, 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 do sim, país, sim. não é? Tu falaste Sim, sim, que sim. Cabo Delgado, portanto, está no extremo norte do país, um país muito, muito estendido entre o norte e o sul. Aliás, a Guerra Civil, Sim, sim, como sim. tu sabes melhor que nós, também dividiu o país ao meio, não é? Sim, sem dúvida. Sim, Entre o norte e o sul. O sul, obviamente, muito ligado ao centro do poder, à capital, a Maputo, sim. e esse norte esquecido, cada vez mais esquecido. eh, como é que se dá, como é que se vira esta página, em termos de reorganização administrativa e política do país? Será que será com a entrada da Renamo, Olha, totalmente, do governo, ou não? não, tudo é possível, né? Eu acho que não será só por isso, não será só por isso. Eu acho que os próprios dirigentes da Frelimo têm falhado desde o início do multipartidarismo no objetivo fundamental que é o desenvolvimento do país. Eu acho que, como o Renato dizia, é preciso realmente que surja um novo quadro, não é?
Mas, na verdade, há uma oportunidade única agora com surgimento das eleições autárquicas, com a possibilidade de serem eleitos governadores provinciais também, que podem ser tanto da Frelimo como da Renamo. Isso pode permitir alguma autonomia a cada uma das províncias, aí sim, porque são pessoas da terra, naturais de Cabo Delgado, da Zambésia, de Nampula, de Sofala, de Maputo, que realmente se interessam pelo desenvolvimento da sua terra, não é? Fazem parte do território, todos são moçambicanos, mas realmente têm uma visão diferente, porque fazem parte daquele território, daquele o humus, não é, deles, não é? Eles pertencem ali. E então acho que sentem de outra forma as necessidades dos povos que pertencem. Não se trata de tribalismo, que isso é uma treta, é uma conversa da treta. Ainda hoje falar-se de tribalismo, porque em Moçambique há uma. Esbateu-se, eu creio que se esbateu muito essa questão, mas se quiser, há pessoas que querem ressuscitar esse fantasma do tribalismo e quando o querem fazer, falam nele para justificar determinados comportamentos e hábitos que se instalaram desde 75, porque há muita gente que estava muito acomodada com o tribalismo instalado, porque na prática diziam somos contra o tribalismo, mas havia tribalismo, havia. Eram os do Sul contra os outros todos. Os do Sul eram os líderes, os outros eram os subalternos. E infelizmente foi uma decisão extremamente pouco inteligente, que foi causando problemas ao longo. Já se adivinhava que um dia haviam de acontecer estas misérias todas. Aconteceu os 16 anos de guerra civil, a maioria dos guerrilheiros da Renamo eram do centro, a maioria, portanto, centro e norte. Agora surge este grupo que é essencialmente formado por macondes, que são do norte de Moçambique, e que essencialmente eram jovens desempregados também, desempregados e que estavam descontentes. Mas neste momento estão a tomar conta por completo de Cabo Delgado, não é? Sim, sim, Chega é eles, que eles. eles perderam a força que tinham, isso eu não tenho dúvida, mas também devido à intervenção dos guerrilheiros, dos soldados do Ruanda, enfim, da intervenção da SADC, etc. Esses apoios externos têm sido úteis para travar, porque se não houvesse esse apoio, eu creio que neste momento eles já estariam às portas de Pemba, que é a capital de Cabo Delgado. Eu não tenho dúvida, porque eles ocuparam pelo menos mais de uma vez a cidade de Mocímboa da Praia, que é uma das mais importantes de Cabo Delgado. Portanto, e é um local também que é muito importante para a província. Mocímboa da Praia sempre foi importantíssimo. Sim. Portanto, neste momento estaria descontrolado, porque aparentemente eles estavam bem equipados, aparentemente eles tinham apoios que vinham do exterior, que não sei de quem, mas enfim, a gente vai mais ou menos percebendo que há tal componente externa, não é? Que também, em nome dos interesses, não se trata só do gás, portanto. Claro. Ainda há pouco tempo, duas empresas de petróleo e gás anunciaram a suspensão das atividades até que a situação normalize. Portanto, França tem a Total, não é? sim. Portanto, eles suspenderam. 30% do gás. Sim. Eles suspenderam até que normalize, portanto, e a questão é esta, quando é que vai normalizar, não é? Os investidores também podem definir o que é normalidade, não é? Eu não sei se será quando o terrorismo estiver, enfim, banido por completo de Cabo Delgado, ou se, enfim, quando sentirem que está uma situação controlável, não é? Porque há uns tempos atrás não estava nada controlável, estava um caos mesmo.
Mas a questão é como tu, muito lucidamente, a meu ver, enfim, estás a dizer, é que, enfim, muito bem, até se pode resolver militarmente a questão, no imediato, mas a questão é que, enquanto não houver uma profunda reformulação política e administrativa do país, Claro. a situação nunca ficará completamente resolvida, porque a todo momento pode haver uma ressurgência, não é, desse tipo de movimentos que ainda que, enfim, obviamente não estou a defender os métodos que estão a ser Exato, usados, exatamente, mas o que se nota é que há uma camada populacional, jovens sobretudo, mas não só, se sentem esquecidos pelo poder central e, portanto, Faltam-nos estão disponíveis para embarcar neste tipo de aventuras. Portanto, enquanto não houver a satisfação das justas reclamações dessa população, a situação nunca ficará completamente resolvida. Isso é que me parece também óbvio. sim, sim, sim. Eu acho curioso isso porque o presidente News, eh, enfim, na abordagem que fez a situação em Cabo Delgado, ele, depois de muito tempo em que ele evitava até falar da questão de Cabo Delgado, ele finalmente falou para a imprensa dizendo que sabia que era o líder do grupo terrorista e que esse líder é moçambicano e que ele conhecia pelo nome de Abu Omar. E esse jovem realmente é moçambicano, mas tem outros líderes que não são moçambicanos, portanto, somali, tanzanianos, etc. Mas esse é moçambicano, portanto, e ele finalmente falou do nome, inclusivamente, dele, porque houve digamos, uma espécie de investigação da própria Polícia Secreta de Moçambique, não é, que conseguiu finalmente identificar um dos líderes como sendo moçambicano. Mas do meu ponto de vista, está fora de questão qualquer negociação com esse grupo terrorista. Eu acho que não haverá negociação. Quando muito eles podem aderir a tal proposta do presidente. Por outro lado, ele também ofereceu, para mim é uma amnistia que ele está a oferecer, a dizer assim, os jovens que estão a integrar neste momento, moçambicanos, a integrar o grupo terrorista, por favor, abandonem, eu vou-vos proteger, eu não vou deixar que vos aconteça nada de mal. No fundo, é uma amnistia, Sim, mas que para mim não basta, não basta. eles também não querem negociar, portanto, não há ali. Exatamente, exatamente. Não é? Não, quem ouve os terroristas a falarem, eles dizem abertamente que a Frelimo é uma miséria, que a Frelimo. Eles falam abertamente assim. Mas realmente não é um movimento político. Eles têm, enfim, depois começam a citar o Alcorão e é mais começam algo. religioso, não é? É estranho, muito estranho, Sim, porque mais, por um lado dizem que odeiam a Frelimo, que a Frelimo só fez porcaria, que só faz coisas, porque é isso que eles ouvem daqueles jovens, e por exterior eles tentam passar essa mensagem e que fica muito confusa quando eles depois começam a dizer que querem implementar ali o Estado Islâmico Pois, a questão e é apresentar o Estado Islâmico como exato. a única alternativa ao Estado da Sabe que Frelimo. há pouco tempo eles assaltaram, enfim, diria que poderia chamar de pequeno convento, enfim, onde estavam umas freiras e mataram algumas e tal, e encontraram uma freira estrangeira que disse assim: olha, vais dizer para nunca mais vir ninguém para aqui, porque não queremos nenhuma estrangeira vir aqui converter o pessoal daqui ao catolicismo. E deixaram-na viva, mas já tinham feito várias incursões em igrejas e queimaram igrejas e cortaram cabeças, etc. Mas nessa eles avisaram a freira que foi apanhada e tal, e disseram isso. Quer dizer,
enfim, às vezes são apanhados com algumas incongruências, que eles, por um lado, defendem o Islão e depois a seguir... Até porque Moçambique, como tu sabes muito melhor que nós, essas questões religiosas, obviamente que Moçambique sempre teve essa pluralidade religiosa. Sim, 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 sim. Até comunidades que vieram de Goa, até Sem dúvida. Timor-Leste, sempre houve esse entrecruzamento religioso, mas este radicalismo islâmico, enfim, se é que se pode chamar islâmico a isto, nunca, não tinha uma presença em Moçambique. Quer dizer, em Moçambique havia islamismo, mas não este tipo de islamismo. Sim, mas é curioso que eles também mataram muçulmanos há pouco tempo em Pois Cabo é, sim, Delgado. sim, as maiores vítimas, Eles atacaram mesquitas. as maiores vítimas do Estado Islâmico são muçulmanos. Sim, sim, precisamente. Porque os próprios sheiks enfim, gente religiosa islâmica de Moçambique já se manifestou contra este grupo. E eles, sempre que encontraram muçulmanos, ou alinhavam com eles ou eram mortos. Portanto, já disse desde o início, não foi agora, já há muito tempo que eu digo que não se trata de uma guerra religiosa, de uma jihad, digamos. Não é um grupo que defende realmente a existência de um Estado Islâmico, mas eu acho que é uma manobra de distração durante não sei quanto tempo isto vai durar. Claro que a componente externa é importante, até que ponto vão continuar a engrossar este grupo terrorista, ou vão desistir e esquecerem Moçambique e avançarem para outro país, porque Moçambique neste momento é o foco. Eles querem realmente, sobretudo Cabo Delgado. A questão dos recursos é a grande causadora desta situação. É a grande causadora. E acho que há ali interesses, há mão externa muito pesada, que Moçambique, até se desfazer disto, vai ser um problema. Sim. Muito bem, Delmar, estamos a terminar o nosso debate, que tem sido muito esclarecedor. De facto, em Cabo Delgado, as notícias de Cabo Delgado, as notícias não têm chegado muito regularmente. Ao princípio, sim, até houve vários jornalistas portugueses que estiveram na região, mas, enfim, de há uns meses para cá, eu diria que as notícias têm sido muito, muito escassas. E acho que nos fizeste um panorama muito, muito amplo e muito fino da questão. Não sei, Ana, se tens mais alguma pergunta? Sim, eu acho que a União Europeia se calhar devia, não sei o que é que o Delmar acha sobre isso, mas se acha que a União Europeia deveria assumir algum papel ou alguma posição um bocadinho mais proativa nisto, aqui mesmo União Europeia, não é? Porque estão numa situação também com fome, subnutrição, etc. E sabemos que vocês também são grandes fornecedores de energia e de outras coisas para Sim, para muitos países, não é? sim. Por que é que esses próprios países não intervêm, ou a União Europeia, ou mais alguém, estão-vos a deixar sozinhos? Mas, no entanto, alguns suspenderam, mas continuam a tirar os vossos recursos, não é? A Sim, importar os vossos recursos. sim, sim. Porque é que a União Europeia, estávamos a falar também em relação à ONU, o secretário-geral da ONU estava a dizer que temos que realmente olhar um bocadinho mais para Cabo Delgado e pensar um bocadinho mais nisto. E se acha então que se fala na Europa ou não, ou só se fala em Portugal e nos Estados Unidos? Por exemplo, a China também Sim, tem compromisso convosco, não é? Em relação ao sim, petróleo. sim, sim. Não é? Sim, a É assim. China, bom, como disse, incluindo a Rússia também, tinha lá também o grupo Wagner, etc. Bem,
Mas Pois, todos estes países podem fazer muito por Moçambique neste momento, mas eu não sei até que ponto existe vontade realmente de resolver o problema, porque durante muito tempo, por exemplo, se dar um exemplo concreto da China, durante hum, muito tempo foram encontrados vários navios que levavam de Moçambique para a China, sem saber bem por ordem de quem, que levavam, enfim, madeira de Moçambique ilegalmente, sem conhecimento das autoridades. Portanto, mas alguém com certeza sabia que eles tinham um navio encostado, portanto, obviamente não estava a sair sem o conhecimento de ninguém, não é? Não podem dizer isso. Mas, portanto, como a China, muitos outros países continuam a colher dividendos, mesmo nesta situação caótica que existe em Moçambique. claro. Portanto, se calhar para alguns desses países até interessa que a situação continue estável, Exato. porque só assim conseguem realmente retirar muitos dividendos da situação. Porque quando normalizar já não vai ser possível o assalto, digamos, que tem sido aquilo, é como se fosse um banquete que vários se têm servido dele, não é? Moçambique realmente precisa do apoio de todos, não é? Incluindo a União Europeia, não dispensa o apoio da União Europeia. Eu acho que neste momento Moçambique está aberto a receber qualquer tipo de Aliás, apoio. a Então cooperação, a única põe reticências é na questão do apoio militar e presença de soldados. sim, Aí é que a coisa muda de aliás, figura. como tu Agora, sabes, a cooperação militar que Portugal sim, tem tido em Moçambique tem sido através da União Europeia. sim, 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 sim. Mas já antes eh, 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 Portugal teve a formar na Academia Militar de Moçambique, que funciona em Nampula, soldados moçambicanos, mesmo durante a Guerra dos 16 anos. Bem, a Frelimo também usou nesse período uma estratégia que era conquistar espaço no Ocidente, aliados no Ocidente, para isolar a Renamo, não é? E então, nessa altura, fez acordos com Portugal, com a Espanha, que formou a Guarda Civil Espanhola, também formou soldados e polícias moçambicanos, Portugal também formou. Entretanto, a nível da União Europeia também há um apoio, mas é um apoio que para mim ainda não tem a dimensão, por exemplo, que determinados países individualmente têm dado a Moçambique, não é? Nomeadamente, estou a pensar na Suécia, na Itália, estou a pensar na própria China e na Rússia, eh, enfim, que têm apoiado. Claro que não é um apoio gratuito, não é? Claro, mas o ponto é esse, voltamos sempre à mesma questão, Sim, não é? sim, sim, Os claro. países, em geral, movem-se por interesses e, Pois, obviamente, Sim, quem está em Moçambique tem interesses. sim, Sendo que depois há outro tipo de países que têm outro tipo de relações, não é? E Portugal e os países de língua portuguesa, uh, enfim, deveriam mover-se mais por esse envolvimento claro. sem dúvida. com um país irmão como é Moçambique, Moçambique, e daí exatamente. essa causa, que enfim, que eu não digo que é uma causa perdida, mas que a CPLP assuma aquilo que deveria ser, não é? Essa plataforma de cooperação a todos os níveis entre os países de língua portuguesa, que eu continuo a achar, continuo a considerar isso, que a CPLP era a plataforma ideal para intervir diretamente em Moçambique, portanto, sem qualquer fantasma de neocolonialismo ou outro fantasma qualquer. Uh, Moçambique faz parte da CPLP, pleno direito, e, portanto, se existissem militares lusófonos, brasileiros, portugueses, angolanos, sob a bandeira da CPLP,
eu penso que essa presença seria muito útil e seria uma grande prova de vida da CPLP, que naturalmente, depois, como tu salientaste, teria que ter repercussões a outros níveis, A outros porque, níveis, sem porque dúvida, sem aqui dúvida. as questões militares nunca se resolvem apenas militarmente, não é? Sem dúvida, E Cabo Delgado é um excelente exemplo disso. sem Exatamente. dúvida. Também é Sem muito dúvida. triste também terem o país vizinho, a Tanzânia, que também não estão bem, não é? Sim, Devido, lá está aos recursos naturais que sim, têm havido, sim, sim. fronteiriços. Aliás, repare bem que os tanzanianos têm uma etnia, realmente os Macondes, têm uma parte dos Macondes que pertencem à Tanzânia. Portanto, do outro lado da fronteira são também Macondes, mas da Tanzânia. Portanto, e há Macondes em Moçambique. E realmente eu nunca vi a Tanzânia, que sempre esteve desde de Hum, 64, desde 62, quando fundaram a Frelimo, até a independência, depois da independência, na Guerra Civil dos 16 anos, a Tanzânia esteve sempre envolvida em Moçambique, sempre. Teve soldados e tudo em Moçambique. E Exatamente. muitos ataques à base da Renamo foram foi feitos por tanzanianos. Neste momento, a Tanzânia não está minimamente envolvida, quer dizer, está a nível da SADC, Sim, mas não há soldados tanzanianos propriamente, não há aquele apoio que já houve no passado em Moçambique. E realmente também é um país que para mim esteve mais estável do que está agora. sim, sim, sim. Exato. E a maioria dos países da África Austral que mais apoiaram Moçambique, neste momento também vejo-os apáticos em relação à situação em Moçambique. Por exemplo, o Zimbábue é outro exemplo. O Zimbábue tem problemas internos, mas durante muito tempo Moçambique apoiou na luta da independência do Zimbábue, suportou durante muito tempo, enfim, a ZANU de Robert Mugabe. O próprio Mugabe esteve refugiado em Moçambique, foi professor em Moçambique, etc. E neste momento é Moçambique. Claro que o Mugabe, entretanto, morreu, mas em Moçambique não soube falar do envolvimento zimbabuiano, do que é que pensam os zimbabuianos do conflito em Cabo Delgado. Nada, não se ouve nada. A Tanzânia é outro exemplo. Depois temos a Zâmbia, o Malau e, bom, são países vizinhos de Moçambique que deviam estar preocupados com a situação em Cabo Delgado, porque aquilo pode Sim, sim. alastrar também para os seus Balanceado, claro. territórios, não é? Sim, Mas também não vejo grande reação da parte deles. Portanto, tirando a SADC, que envolve todos esses países, portanto, isso é uma plataforma internacional que envolve todos aqueles países, mas não vão contingentes que já foram no passado. claro. Portanto, e tem a África do Sul, enfim, que tem os seus problemas também agora com Moçambique, não é? Uh, mas também está numa situação a nível interno, a nível social, sobretudo, complicada, com problemas, desemprego, jovens desempregados, criminalidade, etc. E talvez por isso não se queiram envolver também tanto. Depois surge o Ruanda. Ruanda foi uma novidade, não é? Mas pronto, eu gostaria de ver o problema de Cabo Delgado a nível militar resolvido, mas também a nível social, porque acho que para já existem campos de refugiados, não é? Onde o apoio humanitário é necessário. Acho que aí a União Europeia tem um papel também, mas não só. Não é? Mas a nível militar também acho que podiam ajudar, sobretudo com aqueles meios que, enfim, o senhor Bostani disse que Moçambique tinha adquirido, mas estranhamente não usa, ou não sabe se usa, se não usa, porque não se ouviu falar nesta questão de Cabo Delgado, não é? Além das tropas ruandesas da SADC. Realmente os meios que Moçambique adquiriu, se adquiriu de facto, poderiam ser muito úteis. Claro, claro. É.
mas é necessário realmente o investimento em Cabo Delgado, e, enfim, que apoiem os jovens, que há muito jovem desempregado, que há muito jovem a vaguear pela sociedade sem fazer nenhum, e é facilmente, enfim, Acabam por. Há muita atraído para esses grupos, não é? Sim, sim. Marginais, não é? Aliás, isso é Há também um... muita imigração, não há? Sim, Delmar, sim, 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 ultimamente tem saído bastantes. sim, sim, sim. Nós temos acolhido em Portugal alguns. Aliás, isso enfim, há uma É, dimensão positiva. Os países sim, africanos, em geral, são países muito jovens, ou seja, com muitos jovens. Sim, sim, sim. Aliás, não, há muito disso. a África está em crescimento demográfico, continua em franco crescimento demográfico. Aliás, até se antecipa até o final do século. Uma boa Sim, notícia para a lusofonia, que a população lusófona de África vai suplantar a população do Brasil. Só em Angola e Moçambique a população vai crescer exponencialmente. Mas, Sim, sim, enfim, sim. esperemos de facto, como disseste, Delmar, que essa população mais jovem, desde logo, mas não apenas, mas desde logo, veja satisfeitas as suas justas reivindicações, é preciso dizê-lo. Todos temos direito a uma vida digna. Essas populações jovens têm direito a uma vida digna, para assim Sim. não serem atraídos por outros caminhos, como está a acontecer. Enfim, esperemos que Cabo Delgado, enfim, nós vamos continuar a acompanhar esta situação, porque é uma questão que nos diz muito respeito a todos nós, lusófonos, sejamos portugueses ou não. Eu diria que temos Cabo Delgado no coração e certamente vamos acompanhar muito de perto esta situação. Agradecemos-te muito, Delmar, por este excelente contributo, por este excelente testemunho. Vamos então encerrar este debate, e fica já prometido que voltaremos à antena em março, no final de março, e desta vez vamos falar sobre a China, e depois anunciaremos, entretanto, a data precisa e os oradores que estarão connosco para esse debate sobre a China. Então, muito boa noite. boa noite. Ficamos aqui.